Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Mariana Rinaldi, ortodontista na Hialino Odontologia. Hoje eu tô aqui com vocês para mostrar o scanner Aitero. O scanner é a minha ferramenta de trabalho para planejar os meus casos com alinhadores. Como a gente já conversou em outro vídeo, o scanner nos permite criar uma imagem tridimensional da arcada dentária dos pacientes. O que eu posso fazer com uma arcada tridimensional na tela do computador? Uma coisa muito interessante é eu conseguir avaliar as relações dentárias na região lingual, que é uma vista que o ortodontista não tem, e antigamente a gente conseguia somente perceber após a confecção do modelo de gesso, daquela pasta que a gente pedia para o paciente fazer na clínica radiológica. Agora, com o paciente na cadeira, eu já consigo observar como que estão os encaixes dentários. Além disso, eu tenho a ferramenta do oclusograma. O oclusograma me mostra exatamente quais são os contatos dentários que esse paciente está apresentando. Então, nesse caso dessa paciente, a gente pode observar que a paciente tinha um contato vermelho, ou seja, um contato pesado nessa região posterior dos dentes onde tem gengiva. Vamos ver? Aqui a gengiva. E aqui o contato pesado. Qual é o dente que está mordendo aqui? A gente consegue observar na arcada superior justamente a região que está sendo impactada, gengiva com gengiva. Por isso, a paciente não tinha dor. Eu considero essa ferramenta do oclusograma fundamental do entendimento do encaixe e do desenvolvimento das más oclusões. Nessa paciente, a gente pode observar também, com facilidade, a mordida cruzada invertida, quando o dente superior está totalmente para fora do dente inferior. E isso, na arcada, a gente vai identificar como este contato, na arcada inferior, este contato pesado de cúspides invertidas. A outra ferramenta que eu acho muito legal se chama Outcome Simulator, ou seja, é a simulação do resultado do tratamento. No scanner Aitero, eu consigo simular o que eu quero, qual é o plano de tratamento que eu tenho na minha cabeça para o paciente, e o paciente no mesmo momento consegue entender o que eu estou explicando, aquilo que eu acho que é fundamental. Eu consigo dizer já de início todas as dificuldades ou as principais dificuldades que a gente pode enfrentar no tratamento da má oclusão. Nesse caso, então, a gente vai conversar sobre um tratamento de uma paciente jovem com uma mordida cruzada invertida e que apresenta a parte de cima, ou seja, a maxila, à frente da mandíbula. Então aqui nós temos uma simulação do tratamento ortodôntico proposto. O computador, o software do scanner, ele normalmente já oferece uma sugestão de tratamento, mas reparem aqui que nesse caso o software não fez a correção justamente da nossa mordida cruzada invertida. Eu gosto quando isso acontece, porque daí eu consigo explicar para o paciente justamente a importância do ortodontista nesse tratamento com a ortodontia digital. Às vezes o paciente acha que a ortodontia digital ela é toda programada e pensada pelo computador. Isso é um engano bem importante, porque na verdade, o que é a ortodontia digital? A gente usa um software para planejar e para visualizar o que a gente está pensando, o que o ortodontista pensa e estuda e planeja para aquele paciente.
A ortodontia digital permite somente que a gente tangibilize isso em termos de tempo e que a gente consiga apresentar esse projeto de tratamento para o paciente de uma maneira mais clara e objetiva. Então, aqui na ferramenta de ajuste de objetivos do tratamento, eu posso mostrar para o paciente que esse dente ele precisa ser reposicionado e que ele precisa sofrer uma inclinação adequada para que ele fique com um encaixe perfeito. Mais um pouquinho. E também, quando a gente mostra para o paciente essa imagem, o paciente consegue entender a dificuldade que vai ser movimentar esse dente, que vai estar totalmente fora do eixo de posição e que a gente precisa ajustar com a arcada inferior. Voltando então, vamos comparar o antes e o depois sugerido para paciente. Após ajustarmos a simulação, então nós podemos evidenciar o benefício que eu tenho intenção de oferecer para o paciente. No caso, então, a gente vê que o contato do canino superior com o canino inferior é um contato de ponta com ponta. E a gente chama isso em ortodontia de classe 2. Além disso, a mordida cruzada invertida, eu pretendo também corrigir para que o paciente tenha a oclusão de todos os dentes posteriores de uma maneira correta, liberando a movimentação e sendo confortável para maxila e mandíbula. Eu mostro para o paciente, então, a correção da classe 2, a obtenção desse contato de chave de caninos, né, que o canino superior deve ficar entre dois dentes inferiores e assim por diante. Além disso, a gente consegue observar a grande melhoria na projeção dos dentes. O paciente veio com a queixa de dentes para frente e com esse tratamento eu consigo diminuir essa distância entre os dentes de cima e os dentes de baixo. Essa paciente que eu mostrei para vocês, a simulação, eu já tratei. E aqui, nessa tela, eu consigo sobrepor o escaneamento inicial com o escaneamento final e comparar os resultados obtidos. Reparem que onde aparece a área verde significa que o movimento respondeu de acordo com o planejado. As áreas cinzas que aparecem aqui nos mostram que não houve significativa movimentação em algum dos sentidos propostos. No caso aqui, os dentes eles não foram inclinados para a lingual tão bem quanto proposto. Isso nos permite, caso não esteja aceitável clinicamente, fazer um novo planejamento e pedir algum alinhador adicional para a gente finalizar o caso bem de acordo com o que a gente quer. Então, esse é um caso que nem eu já falei para vocês que eu já tratei. Então, eu tenho o escaneamento inicial, em que eu fiz a simulação, o escaneamento de acompanhamento, em que eu comparei os dois planos de tratamento. Só que às vezes o paciente não consegue tangibilizar o quanto os dentes mexeram. E daí eu adoro mostrar isso aqui. As linhas vermelhas ou as áreas vermelhas são as áreas que sofreram maior quantidade de movimentação. Mas também olhando assim, sobrepondo os dois escaneamentos, o inicial e o final, é difícil para o paciente entender o quanto esses dentes movimentaram. Mas quando eu boto essa ferramenta aqui, que ele vê um time-lapse de movimentação do molar, ele consegue entender muito melhor. Lembram que essa área era aquela área que estava cruzada e que eu planejava na simulação uma correção dessa rotação. Olhem a diferença que causou. E se a gente for ver em cima,
Na arcada superior, a mesma coisa. Vamos botar aqui o time-lapse. O dente como estava posicionado e no segundo escaneamento, após realizar o tratamento, a posição do dente para onde foi. Embora não fosse a queixa principal da paciente, esse pequeno desalinhamento nos dentes inferiores, reparem o quanto melhorou a posição dos dentes após o tratamento. Às vezes isso é imperceptível, porque como não era a queixa principal, o paciente nem se dá conta que tem um dente mais para frente que o outro, um pouquinho mal posicionado, e daí quando eu mostro isso, faz aquele efeito uau, né? E aí, gostou desse conteúdo? Não é incrível como a ortodontia está cada vez mais digital e ao mesmo tempo mais amigável de você? Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais. Eu tenho um outro vídeo aqui no card que vai falar mais sobre escaneamento e sobre o scanner iTero. Até a próxima!